E hoje a gente vai conversar com a médica veterinária e cirurgiã Flávia Marques, que vai falar um pouco pra gente sobre um assunto muito importante chamado parasitoses, né? Os riscos dos parasitas, né? Como que isso pode trazer complicação para o nosso bichinho. Tudo isso é importante, né? Porque tem gente que acha que assim, Flávia, vou adotar, vou dar só comida e água, já tô cuidando. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Cada dia mais os pets têm se inserido na vida da gente e hoje a gente insiste em chamar de pet, mas na verdade a maioria são os nossos filhos de quatro patas, né? Nossos companheiros. E realmente não é só pegar, dar alimento, tem que ter um tratamento. Tem que ter um cuidado específico e as parasitoses, elas precisam de um cuidado recorrente. Não é só quando filhote, não é só uma vez na vida, sempre é necessário fazer a desvermifugação. Para que nossos telespectadores entendam, a parasitose, elas são os vermes, né? Mas existem outros tipos de parasitas, né? Além da tal verme mesmo, no intestinal, Sim. Existem outros tipos, né? Eu gostaria que você explicasse mais detalhadamente para que nosso público entenda direitinho e não fique achando esse nome assim difícil. Ai, parasitose. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir aprender nunca. Mas às vezes é mais simples do que a gente imagina, né, doutora? É mais simples do que se imagina, porque quando a gente fala parasitoses é um termo que generaliza, mas na verdade nós tratamos os endoparasitas e os ectoparasitas. Os endoparasitas são o que nós chamamos comumente de vermes. Os ectoparasitas são os carrapatos, são as pulgas, são os parasitas que ficam externos. Né? No pelo do animal ali. No pelo e na pele. No pelo e na Exatamente. O tratamento das ectoparasitoses, ele é mais aquele comum, que o povo conhece mais como aqueles comprimidos que a gente dá, porque é mais fácil, porque vê, né? São aqueles parasitas que são visíveis aos olhos. E os endoparasitas, que são os vermes intestinais, é o que costuma dar aquele vermífugo a cada 6 meses, 4 meses, dependendo do ambiente que o animal vive. É até importante você ter falado sobre o ambiente, porque eu já iria, né, pegar o gancho aqui para falar um pouco sobre a transmissão. Né? Como que esse animalzinho ele pode pegar esse parasita sem contato com os outros? Será se ele pode dar aquela voltinha ali no quarteirão e voltar depois? Será se tem todo esse perigo? Por exemplo, tem gente que cria gatos em casa, não deixa sair. Sim. E aí muita gente tem se pergunta isso. Será se meu gatinho, mesmo dentro de casa, ele pode ser contaminado? É possível isso? Ou só se ele sair de casa e depois voltar? Como é que é essa questão da transmissão? Bom, nesse caso, a gente tem que analisar o ambiente de cada pet, né? Alguns dão aquela voltinha, outros já são, como gato, ele não sai de casa, mas sempre tem os outros que andam em torno da casa, exatamente. Então, sempre é necessário ter esse cuidado, porque mesmo que pense, não, meu gato não sai, mas tem os outros que entram em contato com ele. Agora, o ambiente tem que estar sempre limpo, tem que não só cuidar do animal, porque a maioria dos parasitas, dos parasitas externos, pulga e carrapato, eles não vivem no animal, eles se alimentam do animal, mas eles vivem no ambiente. Então, é de suma importância tratar o pet, mas também o ambiente. É porque muita gente, por exemplo, faz aquele tratamento com os vermífugos, né? E faz todo aquele tratamento a cada 5 dias, a cada 10 dias. Né? Geralmente varia muito de pet para pet, né, doutora? Sim. Mas eu acredito muito que a pessoa precisa tratar o ambiente para que realmente o tratamento seja eficaz. Não só dando para o pet, né? Ingerindo para o pet, mas também fora, porque eles vivem fora, eles vivem na terra, é isso? Vivem na terra. O carrapato, por exemplo, ele se alimenta
no PET e desce e vai para o ambiente. Ali ele se esconde, se enterra e deposita os ovos. E dali saem centenas de outros carrapatos. Então é necessário tanto cuidar do PET como do ambiente. Alguns medicamentos transformam inclusive o animal em um vetor de eliminação. Ou seja, ele, ao tomar o medicamento, elimina os parasitas que estão nele, mas os que no ambiente que vão entrando em contato com o PET já vão sendo eliminados também. Doutora, eu já vi algumas pessoas, até mesmo alguns tutores conhecidos meus, queria aproveitar muito esse momento com você para perguntar. Tem alguns tutores que às vezes utilizam medicamentos de humanos para os pets. Alguns são bem conhecidos, né? Tem gente que utiliza até mesmo vermífugos para humanos e também, por exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. E assim, eu gostaria muito de desmistificar isso, eu saber também qual é a verdadeira forma de medicar o pet, porque às vezes a gente escuta uma coisa aqui, uma coisa acolá, acessa a internet, tem gente que tem milhares de seguidores, influencia milhares de tutores e a gente fica sem saber o que realmente medicar. É só o remédio veterinário ou a gente pode também, dependendo do medicamento, dar algum medicamento de humano mesmo? Olha, hoje a medicina veterinária ela evoluiu muito. Então, assim, até um tempo atrás, devido à falta de informação, acontecia muito isso, dos tutores usarem os medicamentos humanos nos pets. O que acontece é que, embora muitos princípios ativos sejam os mesmos, mas tem a questão da dose que não é a correta. Geralmente, para o humano, a dose é bem mais elevada. Então, eu não indico, não é indicado. O correto mesmo é usar os medicamentos que são de uso veterinário. De uso veterinário. Pois pronto, gente, não tá aí. Não usar mais medicamento que são feitos para humanos. Mesmo não que a use pessoa, porque é perigoso. Mesmo que a pessoa vá ali ajustar a dose, mas para pet é menorzinho e tudo, eu já ouvi muito isso. E aí eu queria mesmo aproveitar o momento. E a sintomatologia? Como é que a gente pode identificar no pet que ele está com esses vermes, esses parasitas? Bom, como são muitos tipos de parasitas, alguns têm uma sintomatologia específica, mas alguns a gente pode generalizar. Tipo vermes intestinais, o animal fica mais apático, ele perde o apetite, o pelo fica mais opaco e também tem o sintoma muito comum que chega na clínica, que é dizer que o pet está arrastando o fundinho no chão, está coçando. Mas, na verdade, é muito importante frisar que esse sintoma tão comum, tão falado pelos tutores, pode ser, sim, questão de vermes intestinais, pode ser pulga, pode ser carrapato, mas também é muito importante que leve esse pet ao veterinário, porque esse sintoma é muito comum a outras enfermidades. Entendi. Que não se trata só de parasitose. Entendi. E, doutora, e como é que a gente sabe que o pet, ele tá apático? Ele tá mais quietinho, ele não tem... ele muda completamente Ele fica desanimado. Desanimado. Não é mais aquele pet que você costuma ter, ele muda o comportamento. Mas fisicamente é possível identificar alguma coisa nas mucosas? Mas aí quando já está muito, muito parasitado, né? Ele fica mais magro, as mucosas dele ficam um pouco anêmica, né? Você vê ela descolorada um pouco, mas aí nesse caso já é quando já está em um estágio bem avançado. Não é o ideal esperar chegar nesse estágio, né? Porque aí já pode prejudicar outras funções dos animais. Entendi. Só para finalizar nossa entrevista, vocês estão vendo aí algumas imagens de pets. Também colocamos uma imagem também dos tipos
de parasitas, que são os mais comuns. Inclusive, vimos muita coisa no seu Instagram, vi que é muito informativo. Até gostaria também de você falar um pouco mais sobre os estilos de postagens que você costuma informar os seus seguidores, o seu público. Mas antes de tu falar do teu Instagram, eu gostaria muito de perguntar sobre um mito sobre parasitose que você gostaria de desmistificar. Existe algo que todo mundo fala que você fala assim, não é bem assim? Tem muito a questão do vermífugo de 6 em 6 meses. Já ouvi falar. Não, desde 6 em 6 meses que é o suficiente. Nem sempre é preciso esperar os 6 meses. Aquele pet que tem muito acesso à rua, que convive com outros animais, é necessário que seja feito de 4 em 4 meses. O ideal seria fazer o exame, né, o parasitológico de fezes. Mas também, o mais importante frisar é que nem sempre é necessário fazer o tratamento para parasita de 6 em 6 meses. Porque muitas vezes o animal nem está parasitado. Então é muito importante que leve a uma clínica, que faça o exame corretamente, para aí sim determinar se é necessário ou não fazer a medicação, né? Entrar com a medicação, fazer o tratamento. Entendi. Doutora, e por exemplo, se uma gata fêmea estiver gestando, né, e ela estiver com sintomas de que está com parasitose, você acha que seria necessário ela tomar a medicação mesmo gestando ou esperar acontecer o nascimento dos filhotes para depois dar o medicamento para ela? Certo. Alguns vermes, a mãe contamina os filhotes de forma transplacentária. Esses vermes, eles conseguem romper, ultrapassar a barreira da placenta. Assim, os filhotes já nascem contaminados. Hoje em dia, como eu já falei, a medicina evoluiu muito e nós temos medicamentos seguros para desparasitar as fêmeas que estão gestantes. Entendi. Então, mesmo que os filhotes venham a nascer, mas é possível sim tratar todo mundo, né? É possível tratar ainda, né, durante a gestação, de forma segura. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Queria muito que você falasse um pouco sobre o seu Instagram, porque como eu falei, né? Estava elogiando ali a produção. Eu falei, gente, gostei muito do Instagram dela. Inclusive, daqui a pouquinho vou já seguir, já acompanhar o teu Instagram, o teu trabalho. Porque, como eu falei, né? Eu sou gateira. Amo muito gatos. Gosto de cachorros também, já tive cachorros. Mas eu acredito muito que seguir e acompanhar profissionais que informam a gente é muito importante. E eu gostei muito do seu Instagram e gostaria muito que você compartilhasse com o nosso público, né, um pouco do seu trabalho. Certo. O Instagram da loja, da minha clínica, que é faunaclinicaveterinária.the. A gente sempre procura compartilhar, fazer posts que acrescentem no dia a dia, né? Que informe. E não só que chame para aquilo, mas que informe a real necessidade dos animais. Além de atender lá, é um serviço que a gente faz para a comunidade, né? Repassar informação. Perfeito. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu quem agradeço. Estou sempre à disposição.